Hello, hello everyone! Sejam bem-vindos ao meu canal Fielding English. Eu sou a Maria Fielding, e hoje eu quero explicar para vocês a diferença entre there is, there are versus have. Porque muitas pessoas que estão aprendendo inglês ficam confusas sobre quando usar there is, there are ou have. E aí tendem a usar o have ao invés de there is, there are. Isso dificulta a comunicação. Essa confusão pode ser por causa da formação linguística do português. Nós usamos mais o have ao invés de usar o there is, there are. Para isso, é necessário que eu explique para você a diferença entre o significado do there is, there are e o have. Assim você vai entender e vai começar a usar corretamente. Let's get started. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela aqui. Então, como eu disse, nós vamos falar hoje sobre there is, there are versus have. Se você ainda não está inscrito neste canal, se inscreva para que eu possa te ajudar na sua jornada de aprendizagem de inglês. Ficarei muito feliz em tê-lo por aqui. A minha missão é te ajudar na sua aprendizagem da língua inglesa. Vamos começar com o verbo to have, have. Aqui está falando possession, belonging. O que significa isso? Que o have você vai usar para falar sobre algo que te pertence, algo que você tem posse. E aqui, my sister has a car. Então, ela tem um carro. Minha irmã tem um carro. My sister owns a car. It is her car. É o carro dela. Então, por isso, have. Mas nesse caso, eu estou usando has, que eu vou explicar para vocês mais para frente, porque ela, no caso, é terceira pessoa. Então, por isso, nós usamos has ao invés de have, porque I have, she has. E there is, there are, você usa para falar sobre existence, usually in the determined place. Então, você vai falar sobre existência. E, usualmente, sobre um determinado lugar. Você vai falar sobre a existência de algo em um determinado lugar. Por exemplo, in my house, there is a fireplace. So the fireplace exists in my house. Então, na minha casa, existe uma lareira. Então, eu uso there is. There are fireworks in town tonight. Fireworks will happen in town tonight. Então, essa queima de fogos vai acontecer na cidade hoje à noite. E aí, por que eu usei there is a fireplace e there are fireworks? There is é usado, it's for singular noun. É usado para substantivos no singular. There are is for plural nouns. There are é para substantivos no plural. Vamos para a próxima. Ainda deixei aqui para que fique bem claro que there is, there are é para a existência de alguma coisa em um determinado lugar. E o have é para posse, que é para algo que te pertence. There are 5 rooms in my building. Existe 5 cômodos, rooms aqui, no meu prédio. The focus here is on the room and not the building. Aqui o foco é no cômodo, mas não no prédio em si. Então, there are 5 rooms in the building. Existe 5 cômodos no prédio. Agora, se eu trocar para o have, the building has 5 rooms. Focus is on the building and what it possesses. Então, o foco é no prédio, what it possesses, no que o prédio tem.
There is, there are, do not take a subject before them. Oh, what does that mean? O que que isso significa? Então, there is, there are, não usa um sujeito antes deles. Olha isso. There are children in my house. Existem crianças na minha casa. Eu não usei um sujeito. Não tem sujeito. There are children in my house. There is, there are, impessoal, que significa que não tem sujeito. The verb to have always takes a subject before it. Então, essa é uma grande diferença entre o there is, there are. O verbo to have sempre tem o sujeito antes. Por exemplo, I have 2 children. Eu tenho dois filhos, né? 2 crianças. Nesse caso, o sujeito é o I. Eu poderia colocar outro sujeito também. She has 2 children. Aí, no caso, o sujeito seria she, e aí has, porque é a terceira pessoa. Mas aqui é o I, que significa eu. Eu tenho 2 crianças. I have 2 children. Só recapitulando novamente, there is, there are, é para existência de alguma coisa em algum lugar. E o have é para posse, para mostrar que algo te pertence, ou que pertence a alguém. If you use the preposition in, você usar a preposição in, or any other word that indicates place, se você usar a preposição in, ou qualquer outra palavra que indica lugar, you need to use there is or there are como in. Aqui no outro lado. There are 3 doors in the building. There are 3 doors in the building. Existe 3 portas no prédio. Então, eu disse que there are 3 doors in the building. Existe 3 portas no prédio. Também eu posso colocar aqui na verdade, há 3 portas in the building. Então, o there are também a gente troca pelo a em português. Há 3 portas in the building. If you don't use in, you need to use the verb have. So, se você não usar o in, a preposição in, então você precisa usar o verbo have, né, o verbo ter, como em my building has 3 doors. Meu prédio tem 3 portas. Então, deixa eu só recapitular aqui para vocês a parte do there is, there are, que é no sentido de existir, e em português, que é o verbo haver, no sentido de existir. Você também pode usar existe 3 portas no prédio, ou há 3 portas no prédio. Aí, então, novamente, there is é para singular, there are para plural. There is a nice bedroom in my house. Existe, ou há, um quarto legal, né, na minha casa. Ou existe um quarto, né, bonito na minha casa. E aí também o que acontece? O there is, there are, assim como a maioria das coisas, né, das palavras em inglês, existe a contração. Soar mais natural, você não precisa falar there is a nice bedroom in my house. Você pode falar there's a nice bedroom in my house. Agora, para o plural, que a gente usa o there are, você vai dizer there are many trees. Então, outside existem muitas árvores, ou há muitas árvores. Então, você pode também fazer a contração do there is, there are. There's, there. E aí, como eu disse que eu ia explicar para vocês sobre o to have, né? As formas do verbo to have. The forms of the verb to have are I have, primeira pessoa, I have. You have. He, she, or it
has. Só a terceira pessoa aqui que muda. We have, you have, they have. Então, eu tenho, você tem, he, she, it, ele, ela, ou isso, para coisas e animais, has. Nós temos, vocês têm, eles têm. Oh, agora é a parte legal. Let's practice. Vamos praticar, porque quando a gente está estudando, é sempre bom praticar. Vamos lá. O que vocês acham? The hotel blank 15th floor. Estou vendo que tem gente que já sabe a resposta. Maravilha! O hotel, né? Eu não falei a tradução, mas o hotel, aí o espaço, 15 andares. Vou usar aqui has. The hotel has 15 floors. O hotel tem 15 andares. Agora, para o número 2. Number 2. It blank 13 bedrooms. O que vocês acham? Aqui significa, em português, né, a tradução seria isso, e aí o espaço aqui, 13 quartos. Para quem falou corretamente aí, parabéns, muito bem. Então, it has all the bedrooms blank, a telephone, cable TVs, and a coffee machine. Então, todos os quartos, espaço, um telefone, TVs a cabo e uma cafeteira. Então, aqui, bedrooms, quartos. Então, todos os quartos. Nós colocamos have. Muito bem. Number 4. The hotel blank a garden. O hotel, espaço, um jardim. O que vocês acham? Muito bem. Vocês estão acertando todas. Então, the hotel has a garden. O hotel tem um jardim. Por que has? Podia ser have. Não, porque hotel é a terceira pessoa. Que nós falamos it. Ok? Para o it. Então, é a terceira pessoa, vai has. The hotel has a garden. O hotel tem um jardim. Number 5. Blank, já começa com blank aqui, com espaço. A computer and a mouse pad on my desk. Então, espaço, um computador, né, aquele estofadinho de mouse, que o mouse em português é a mesma coisa, é como se fosse o tapetinho, mas é o estofadinho para o mouse. Eu tenho esse daqui, que o meu é do Brasil. Então, this is my mouse pad. My Brazilian mouse pad. O que vocês acham? A computer está no singular, então nós vamos usar. Eu estou mostrando a existência de algo em algum lugar. Olha aqui a preposição aqui, on. Aqui vamos colocar there is a computer and a mouse pad on my desk. Very good! Muito bom, gente! Vamos lá para number 6. Blank, 2 shirts and 3 sweaters on the shelf. 2 camisas e 3 blusas, sweaters, na prateleira. O que vocês acham que é aqui? É o have, ter, no sentido de posse, ou já vamos para o sentido de existência? Yes, very good. Existência, então nós vamos pensar there is, there are. Temos aqui 2 shirts, 2 camisas, no plural, certo? Então nós vamos colocar there are. Muito bem. Number 7, espaço, blank, a giraffe, 2 hippos, and a lion
a lion at the zoo. Uma girafa, 2 hipopótamos. O que vocês acham que é aqui? Olha isso, uma girafa, que é o que vem depois. Esquece do two hippos que está no plural, mas depois do espaço aqui é a girafa, não é o two hippos. Então, por isso, ao invés de considerarmos isso no plural, nós vamos considerar no singular, ok? Então, there is a giraffe, 2 hippos, and a lion at the zoo. Número 8, number 8. Espaço, 8 desks, 2 blackboards, and a TV in the classroom. Então, 8 mesas, 2 quadros negros e uma televisão na sala de aula. Então, aqui, o que é? Muito bem. There are. Número 9. Sand and rocks in my shoes. Então, areia e pedras nos meus sapatos. O que vocês acham que é aí? O número 9. Esse está bem confuso mesmo. O que acontece é que areia é incontável. Para incontáveis, nós usamos there is. Então, sand, que é areia, a gente não conta. Então, fica there is. Próximo, número 10. Number 10. A man, 2 boys, and 3 girls in that car. Então, um homem, a man, 2 garotos e 3 garotas naquele carro. A man, ou seja, singular, um homem. Então, nós usamos there is. Muito bem. Number 11. A book and a pen on the table. Um livro, uma caneta na mesa. O que vocês acham que é aí? O que é? Isso, muito bem! Então, o livro está no singular, nós vamos usar there is. 12. An apple, a carrot, and an orange in my bag. Uma maçã, uma cenoura e uma laranja na minha sacola, na minha bolsa. O que vocês acham que é aí? Isso, uma maçã, an apple, uma maçã é no singular. Então, there is. Very good. 13 now. Número 13. Sugar and salt on the table. Açúcar e sal na mesa. Lembrem que nós temos a parte dos incontáveis, né? Os substantivos incontáveis nós vamos usar no singular. There is. Sugar é incontável, certo? Não dá para se contar. Então, nós vamos usar no singular. There is. Estou vendo aí que tem muita gente que pegou a manha. Muito feliz que você está entendendo sobre as diferenças entre there is, there are e o have. Muito bem. 14 aqui, 14. A lot of snow and ice on the ground. Isso é uma pegadinha, muita neve e gelo no chão. Será que eu considero isso singular ou plural? É plural, mas a neve aqui, o snow, é incontável. Eu até deixei aqui, ó, snow is uncountable, so we use is, even with the plural quantifier a lot of. A gente esquece do a lot of, a gente foca no substantivo, que é snow aqui, que é neve. Então, nesse caso, vai ser there is. I'm sorry, guys, but yeah, I have to go in a couple of minutes. Number 15. 2 cats and 1 dog in my yard. 2 gatos e 1 cachorro no meu jardim. O que isso significa aqui? Que eu tenho um plural. Então, nós vamos usar there is or there are? Isso, muito bem, nós vamos usar there are. Agora vamos para o 16. 16. Espaço blank, cookies, cake,
and pizza on the table. Então, cookies, são cookies mesmo, aqueles biscoitos, o cake é o bolo e pizza na mesa. Cookies está no plural, então nós vamos colocar there are. Tem uma música que fala da Rachel Coleman, ela ensina língua de sinais. Eu vivo cantando para o meu filho, que é There are bubbles in the water, octopus in the water. Só para distrair um pouquinho. Mas usa-se o there are para bubbles. Vamos lá, número 17. 17. Blank, many boys and girls to invite. Muitos garotos e garotas para convidar. Também está no plural, certo, gente? Então, o que nós vamos colocar? There are. Very good. 18. Blank, several adults and one child at the meeting. Muitos adultos e uma criança na reunião. Está no plural, certo? There are several adults and one child at the meeting. Agora, vamos fazer o último aqui. Blank, a lot of rocks and ice on the road. Então, a lot of rocks. A lot, aqui nós tivemos a lot of snow, but o snow, que é muita neve, snow, incontável. Então, por isso, there is aqui. E nesse caso, eu tenho a lot também, né, que é o quantifier, né, que indica a quantidade de pedras aqui. A lot of rocks and ice on the road. Tem muitas pedras e gelo na estrada. Nesse caso vai ser there are. Very good. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva para que eu possa te ajudar a destravar o seu inglês, para que eu possa te ajudar a se sentir mais confortável falando inglês, que eu ficarei muito feliz em poder te ajudar. Você me encontra em todas as redes sociais. I'm on Instagram, I'm on Facebook, on TikTok. Todos esses lugares aqui eu estou como Fielding English. Você pode também colocar meu nome, Maria Fielding, Maria Fielding. E eu também ficarei feliz em tê-los em todas as redes sociais. Então me sigam. I'll see you next time. Take care. Bye.